As 4 chaves para você vencer o medo e entrar em ação em época de coronavírus. Então sejam todos bem-vindos. Vamos começar. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês na noite de hoje é te dar os parabéns. Parabéns para você. Rodrigo, por que parabéns? Porque você podia estar fazendo qualquer outra coisa e decidiu estar aqui agora. Eu garanto para você que eu vou te entregar muito valor na noite de hoje. Então preparem, apertem os cintos porque a gente vai começar a decolar. Bom, a primeira questão que eu quero trazer aqui para cada um de vocês é: por que muitas pessoas vivem procrastinando, vivem deixando a sua vida para depois? Talvez você seja uma pessoa que ao invés de estar produzindo, você está se ocupando. E quando você está se ocupando, o que acontece é que você não tem resultados lá na ponta. E principalmente com essa época de coronavírus, com todos os desafios que nós estamos vivendo agora, muitas pessoas estão com medo. E é absolutamente compreensível o seu medo. Mas eu vou te explicar o porquê que algumas pessoas têm sucesso, outras não. Por que mesmo na quarentena tem pessoas que estão tendo grandes resultados e outras pessoas estão aí buscando fazer acontecer e simplesmente não sabem o caminho, não sabem como. Muito bem. Muitas pessoas não sabem o que fazer nessa crise e hoje eu vou te ajudar a entender o passo a passo de 4 chaves para você entrar em ação, eliminar seu medo e fazer a sua vida acontecer de uma vez por todas. Então o meu convite para você é para você refletir. Primeiro, por que muitos de vocês estão adiando a sua vida? Se ocupam ao invés de produzir, chegam em casa e se sentem culpados. Tem que falar para a esposa, para o marido, e agora em época de quarentena não é nem chega em casa, né? Já fica em casa, tá lá em casa já trabalhando o dia todo e no final do dia você olha, você percebe que você ficou ocupado em rede social, em WhatsApp e acabou não produzindo. Por que tem muitas pessoas que geram, ocasionam, acabam nos relatando que estão vivendo problemas financeiros? Principalmente agora, nessa época de quarentena. Muitos negócios pararam, alguns setores evoluíram e outros setores estão pagando um preço muito caro com essa crise econômica que nós estamos vivendo. Algumas pessoas que dependem da prestação de serviço, do encontro ao vivo, que depende da economia retomar, estão vivendo momentos de simplesmente não conseguir dormir. Coloca a cabeça no travesseiro, fica fritando para um lado, para o outro e simplesmente não consegue dormir. Olha para o relógio e vê o relógio passando a hora, passando a hora. Você queria dormir igual uma criança e não sabe como, não consegue. E isso ocasiona o quê? Ocasiona uma frustração gigantesca. As pessoas se sentem frustradas porque elas não sabem como fazer diferente, elas não estão conseguindo, talvez você esteja passando por isso. Muitos que estão nos assistindo agora não sabem simplesmente como chegar lá. Gostaria de alcançar seus resultados, gostaria de entrar em ação, gostaria de ter sucesso, mas simplesmente não sabe como chegar, não sabe o que fazer. Então eu começo a nossa webclass de hoje. As 4 chaves para você entrar em ação, perder o medo nessa época de quarentena, dizendo o seguinte: se você quer mudar os frutos, primeiro você precisa mudar o quê? As sementes que você planta. A pergunta da nossa noite aqui, ao vivo, junto com você é: Rodrigo, por que algumas pessoas têm sucesso em época de quarentena e outras não? Por que tem pessoas que estão prosperando nesse momento e muitos que estão agora me assistindo não sabem nem como fazer para se reinventar? O que precisa ser feito? Qual o próximo passo? Como é que você faz para prosperar também? Porque em época de crise, atenção, em época de crise tem pessoas que estão chorando e tem pessoas que estão vendendo lenço. A pergunta é: qual o time que você quer estar? No time que está chorando ou vendendo lenço? O que aconteceu para eu aprender o que eu vou te ensinar hoje, que são as 4 chaves para vencer o medo e entrar em ação? Tudo começa com a crença, o poder da crença. Henry Ford ele diz: se você acredita que você pode ou que você não pode, você está absolutamente certo. As crenças, aquilo que você acredita na sua vida como verdade ou como mentira, vai ditar os seus resultados. Entenda, se você acredita que essa crise do coronavírus, a quarentena que todos nós estamos vivendo, é uma crise
que ela veio para detonar as suas finanças e que você não tem nada que você possa fazer a respeito a não ser esperar, isso é uma crença. Agora, se você acredita que se tem alguém que pode, você também pode, isso também é uma crença. É o que Henry Ford disse. Você está certo. E nós vamos entender aqui hoje o poder dessas crenças. Eu não sei se você conhece a história do Homem Milagre. O nome dele é Morris Goodman. Ele ficou muito famoso naquele documentário The Secret, O Segredo. Por que ele é conhecido como Homem Milagre? Ele era um fazendeiro muito bem sucedido financeiramente e ele sofreu um acidente com um avião particular dele. O acidente foi muito grave, muito grave. Ele perdeu a possibilidade de falar, começou a falar com instrumentos, ele fraturou as vértebras, fêmur, ele fraturou o corpo em fraturas múltiplas e os médicos garantiram que ele nunca mais iria andar na vida. Ele ia passar o resto da vida numa cadeira de rodas. E por que eu digo que ele é homem milagre e o mundo inteiro conhece ele assim? Porque Morris Goodman, ele não acreditou nisso. Ele foi para dentro dele e disse, eu vou dar um jeito, no Natal, eu vou sair daqui andando. E exaustivamente ele utilizou ferramentas que eu vou te ensinar ainda hoje no nosso treinamento. E acreditem ou não, no Natal daquele ano, ele levantou depois de muita fisioterapia, muita visualização e trabalhando as suas emoções internas, ele levantou e saiu andando. E hoje ele faz entrevistas em programas do mundo todo para contar a história dele, o porquê ele é conhecido na medicina como homem milagre. Aquilo que você acredita como verdade na tua vida tem um poder incrível de ditar os resultados. Isso é tão sério que o que eu vou te contar agora é algo que é algo bem dramático e prova o poder da crença. Charles Harris foi um mendigo conhecido nos Estados Unidos e esse cara, como que eu sei o nome dele? Você vai descobrir daqui a pouco. Descobriram na identidade dele. O Charles Harris, numa sexta-feira, ele não tinha onde dormir. E ele viu um vagão de um trem e resolveu entrar naquele vagão daquele trem para poder se aquecer, porque estava frio naquela noite. Era uma sexta-feira à noite. O problema é que ele percebeu que ele entrou numa fria, literalmente falando. O Charles, ele entrou num vagão frigorífico. E obviamente você deve imaginar que geladeira, ela não tem por que ter tranca, abertura por dentro. As pessoas simplesmente não entram numa geladeira e se trancam. E o Charles entrou sem saber que ele estava num vagão frigorífico. Como é que ele descobriu? Assim que ele fechou a porta para poder se aquecer, ele percebeu que não abria mais e tinha aquelas canetas, tipo caneta piloto, dessa daqui, olha, tinham canetas dessas de marcar carne dentro do vagão. E o Charles percebeu que ele estava no vagão frigorífico e ele começou a sofrer todos os sintomas que sofre uma pessoa que está passando muito frio. Tem um nome disso, Marquinhos? Hipotermia. Hipotermia, obrigado. Ele começou a sofrer dos sintomas de hipotermia. Ele começou a descrever tudo o que estava acontecendo no corpo dele. E como que as pessoas sabem disso? Como eu sei disso para te contar a história? Acredite ou não, na segunda-feira pela manhã, as autoridades que voltaram a trabalhar e abriram o vagão frigorífico encontrou o corpo de Charles desfalecido dentro do vagão. Ele faleceu, ele morreu. Descobriram o nome dele pelo documento e descobriram o que tinha acontecido porque ele havia escrito tudo o que ele estava sentindo no corpo dele. Todos os efeitos e sintomas de uma hipotermia. Só que tem uma coisa que eu não te contei ainda. O que aconteceu, e ele não sabia, é que aquele vagão estava desligado. O vagão nunca esteve ligado. E a temperatura dentro daquele vagão nunca seria o suficiente para causar os sintomas de hipotermia. Esse foi um dos fatos, além do placebo, que muitos de vocês conhecem, que levantou para os cientistas a suspeita de que aquilo que nós acreditamos é tão poderoso que pôde tirar a própria vida do Charles, que eu contei para vocês. Então, se aquilo que você acredita é capaz de transformar o seu corpo e as suas reações metabólicas a ponto de tirar a sua própria vida, ou de fazer você ir contra todas as opiniões dos médicos que disseram que
o Morris Goodman ficaria numa cadeira de rodas para o resto da vida e ele voltou a andar, se uma crença tem a capacidade de fazer isso na vida do ser humano, imagina o que ela pode fazer para você nessa época de quarentena. Tudo começa nas crenças. Se você está anotando e quer anotar o conteúdo, como nascem as crenças? As crenças na nossa vida, elas nascem do 0 aos 7 anos, quando eu e você não tínhamos defesa nenhuma, tampouco cognição, para questionar aquilo que a gente estava aprendendo com quem? Que nós estávamos aprendendo com os nossos pais ou com aqueles que fizeram o papel de pai. Nós não tínhamos recursos para questionar se homem não presta mesmo. Nós não tínhamos recursos para questionar se dinheiro é podre, se as mulheres têm dedo pro amor, se falar com estranhos é perigoso, se tomar banho na chuva, com certeza você vai pegar uma gripe, um resfriado. Simplesmente ouvimos isso dos nossos pais e compramos isso. Nós acreditamos nisso como verdade. E dependendo de que tipo de lar que você teve na sua infância, isso dita o motivo pelo qual você não consegue entrar em ação. E no dia 25 de agosto do ano de 1995, eu comecei a entender as 4 chaves para você entrar em ação e mudar a sua vida a partir da noite de hoje. Rodrigo, que chaves são essas? Então eu espero que você esteja pronto, com papel e caneta na mão. A primeira chave é a importância de você ter metas na sua vida. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Então você precisa traçar suas metas. E sabe o que trava você de traçar suas metas? Querer saber como você vai realizá-las. E o como, ele é um tirano. Ele é o maior inimigo das suas metas. Pergunta como é que eu sei disso. Porque foi no dia 25 de agosto do ano de 1995 que eu tracei as minhas metas pela primeira vez. Eu participei de uma palestra parecida com essa que nós estamos tendo aqui agora, só que ao vivo. E eu lembro de sentar na última fileira, e aquele treinador, ele estava falando da importância das metas em nossas vidas. Primeiro ele contextualizou no nível intelectual, através de uma pesquisa feita na Universidade de Yale no ano de 1953, sobre metas. Essa pesquisa, ela abordou estudantes que estavam para se formar na universidade e perguntou para cada um deles quantos ali tinham metas claras, definidas, escritas num papel, do que eles queriam ser, do que eles queriam fazer e do que eles queriam ter na vida deles. E o resultado foi 87% não tinham nem ideia. Eles falaram o seguinte: tudo que eu quero é sair da faculdade, depois eu vou pensar o que eu vou fazer. Imagine, se nós estivéssemos falando de um universo de 100 estudantes, eu estou dizendo para você que 87 nunca ouviu falar da importância das metas. 10 tinham uma ideia vaga sobre aquilo que eles queriam fazer na vida deles. E prestem atenção, apenas 3% tinham metas claras, definidas e escritas num papel. Pasmem, você que está me assistindo agora, senhoras e senhores, o resultado 20 anos depois, e nos Estados Unidos você sabe que tem instituições fortes o suficiente para acompanhar uma pesquisa durante 20 anos, no ano de 1973, o resultado veio. Aqueles 97% que não tinham metas ou que tinham uma ideia, acho que eu vou trabalhar com meu pai, acho que eu vou trabalhar numa multinacional, eles ganhavam menos. Aqueles 3% que sabiam o que queriam fazer, eles ganhavam mais, econômica e financeiramente falando, do que o somatório dos outros 97% juntos. Isso é o que dá para quantificar, que é a capacidade financeira. Agora, viagens, qualidade de vida, tempo para a família, que são mais intangíveis, aqueles 3 tinham mais do que os outros 97. Coincidência? Não. As pessoas não planejam fracassar. As pessoas fracassam por falta de planejamento. E é disso que eu estou falando para você. É sobre isso que se trata a primeira chave que nós vamos conhecer aqui. A primeira chave chamada metas. Eu lembro que quando eu estava sentado, o palestrante pediu para nós escrevermos as nossas metas. Eu vou compartilhar com você o que eu escrevi. Eu escrevi que eu queria ter um casamento legal. Eu pensei, se um dia eu casar de novo,
Eu quero alguém que esteja comigo na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza. Alguém que fosse parceiro, de verdade. Vai escrevendo agora, tá? Eu só tô te contando aqui a história para te dar um tempo para você escrever. Eu escrevi também que eu queria ser o melhor pai para os meus filhos, apesar de não estar vivendo mais na mesma casa que eles. Eu escrevi que eu queria e precisava fazer exercícios físicos. Acredite ou não, naquela palestra eu estava em depressão, eu estava cerca de 15 quilos acima do meu peso, eu não sabia como começar a mudar minha vida. E você vai entender o que aconteceu. Eu escrevi que eu queria ser um marido melhor se eu me casasse do que eu tinha sido. Eu tinha focado toda a minha energia só no trabalho e isso causou um problema no casamento. Eu gostaria de fazer viagens. Eu queria fazer viagens. Gente, eu só conhecia São Paulo, praticamente. Eu queria conhecer o Brasil, queria conhecer lugares fora do Brasil. Eu queria também ler livros, eu sabia que eu precisava mudar dentro de mim, parar de ver um pouco televisão. Eu sou daquela época de fita cassete. Então eu pensei, eu quero fazer cursos de fita cassete. Hoje seriam os nossos cursos online. Hoje a ferramenta que são utilizadas são plataformas digitais. Eu escrevi que eu queria fazer treinamentos, que eu queria fazer treinamentos presenciais, como esse que você está fazendo agora, só que por causa da nossa quarentena, você está fazendo essa webclass no conforto da sua casa e da tecnologia também. Eu escrevi que eu queria ter prosperidade, que eu queria ter uma liberdade financeira, que eu queria ter minha própria casa. Eu escrevi que eu queria ter dinheiro investido para não depender sempre do meu tempo. Trocar o meu tempo pelo dinheiro não era uma boa escolha. Eu queria chegar num dia na minha vida, mesmo que isso demorasse, a ter dinheiro investido com que os rendimentos pagassem as minhas despesas. Quem gostaria de viver assim, ter esse resultado? Ser um grande investidor? Bom, eu escrevi também que eu queria ter energia e saúde. Energia, saúde. Quem me acompanha no Stories, no Instagram, me viu hoje de manhã aí fazendo exercícios, começando práticas de exercícios. Terça e quinta eu faço yoga há muito tempo. Eu escrevi também que eu queria ser surfista. Por que ser surfista? Com 12 anos de idade, eu me lembro que eu amava esse esporte e eu pedi para minha mãe uma prancha e tadinha, a mãe, com o dinheirinho que ela tinha e o conhecimento, ela foi no supermercado e comprou uma prancha de isopor. E eu nunca contei para ela da minha frustração, mas desde os 12 anos que eu queria aprender a surfar, e não dá para surfar com uma prancha de isopor, dá para ir deitado. Eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo frustrado, porque era uma meta que eu tinha desde a infância. E eu fui escrever isso em agosto, no ano de 1995, com 25 anos de idade. Bom, espero que tenha dado tempo de vocês escreverem aí. O fato é o seguinte, que eu queria casar, e eu casei. Eu casei com essa mulher linda que vocês estão vendo aí. O nome dela é Rosana Braga. Para quem está me conhecendo hoje, a minha esposa, em minha opinião, é uma das maiores especialistas de amor e relacionamento no Brasil. Tudo bem, eu sei que eu sou suspeito de falar, mas, poxa, ela já foi 4 vezes na Ana Maria Braga. Ela já esteve no Fantástico, sendo entrevistada aqui, como você está vendo, pelo Fábio Porchat e escolhida pela Globo como consultora de relacionamento. Então, pelo menos, ela tem bastante autoridade para falar do assunto. Qual não foi a minha sorte de casar com uma mulher que entende de relacionamento? Lembra que eu disse para você que eu queria viajar? Eu lembro que o Gilberto, o palestrante, falou assim, mira na lua, se você errar, acertará as estrelas. Pensa grande. E já que o papel aceita tudo, e eu estou falando aqui, você pode estar continuando aí escrevendo as suas metas, cuidado com como, você não precisa saber como ainda, simplesmente você coloca o que você deseja alcançar na sua vida. O que você deseja ser, fazer e ter. Bom, eu queria fazer viagens, e as viagens aconteceram. Eu passei a lua de mel com ela em Paris, Veneza, Nova York, Nicarágua, Toscana. São exatamente 36 países que eu já conheci, nem couberam aqui na tela todos eles. Eu pesava 15 quilos a mais do dia que eu escrevi aquelas metas. E hoje, com quase 50 anos de idade, quem diria que eu ia conseguir fazer uma bananeira como essa? Há 11 anos praticando yoga, exatamente, esse é um asana dos mais difíceis que tem. Lembra que eu queria aprender a surfar? Se você acha que você está velho demais para começar alguma coisa, se você acha, porque eu tenho mais de 30 anos, eu não consigo, eu já estou velho demais, eu já vi pessoas falando isso. Pessoal, eu estou com 49 e estou começando tantas coisas novas
que eu amo e já não é mais por dinheiro, entende? Eu amo começar coisas novas, inclusive esportes. O surf eu comecei a praticar com 38 anos de idade e já faz agora 11 anos que eu pratico surf. Já pude surfar em El Salvador, Indonésia, Maldivas, Costa Rica, Nicarágua, ali na Califórnia, em Huntington Beach. Essa foto aqui é de Maldivas. E eu aprendi com 38 anos de idade. Hoje eu moro aqui em Florianópolis. Praticamente quando tem onda eu tenho tempo de pegar e pegar onda. Eu gosto desse esporte porque me traz saúde, me traz energia. E eu também tinha escrito que eu queria ser um pai melhor, um marido melhor. Para quem tem filhos vai entender o que eu estou falando. Nada me emociona tanto quanto reunir a minha família, como vocês estão vendo nessa foto. Chegou o momento de nós irmos para a segunda chave. A primeira chave são metas e a segunda chave, rede de relacionamentos. Como é que você faz para você conseguir evoluir seus resultados? É importante você entender que o seu network, a sua rede de relacionamentos, ela é fundamental para você alcançar os resultados que você deseja na sua vida, em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Como é que você utiliza, como é que você aprimora, como você cresce seu networking? Até agora, você não sabia como. Você não sabia como fazer para parar de adiar e postergar. Você não sabia como alcançar suas metas profissionais, suas metas pessoais. E eu tô te ajudando, tô te mostrando que é possível, sim. Porque eu já vi isso acontecer na vida de milhares de alunos nos últimos 25 anos. O fato é que sozinho não dá. Se fosse possível, você já tinha feito. Nós precisamos do quê? De ajuda profissional. Tudo começa com a humildade de você saber que precisa de ajuda. E se você está aqui, eu acredito que você entende que isso é um fato. Eu, você, todos nós precisamos levantar a mão e falar assim, olha, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu precisei de ajuda no dia 25 de agosto do ano de 95. E ajuda de quem? Normalmente você precisa de um coach, um mentor, um treinador, um profissional qualificado que consegue trabalhar o invisível, as suas crenças, para poder fazer a transformação que você precisa. De quem você precisa? Para pensar. Quem são as pessoas que poderiam ajudar você a chegar mais perto de onde você deseja chegar? No curto, no médio e no longo prazo. Por exemplo, se você entende que você precisa se reinventar nessa época de quarentena e talvez criar um produto digital, quem são pessoas na sua rede de relacionamentos que podem te ajudar e trazer esclarecimento para você? Ou então, quem você conhece que conhece alguém que pode te apresentar e encurtar esse caminho? Quais são os especialistas? Em que área? Qual é o coach, qual o treinador que você modela, que você gosta, que você gostaria de seguir? Que treinamentos você gostaria de participar? Alguns treinamentos transformaram a minha vida. Uma das chaves que eu vou te ensinar é a respeito disso, eu já vou falar disso para você. Então a pergunta é, que mesas que você precisa sentar? Essa é uma metáfora para você refletir. Quais são os lugares, com quem você tem que andar? Os grupos de WhatsApp que você tem que entrar? Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um grupo no Telegram dos ultrapassadores de limites. É um grupo interessante para você estar. É legal você escolher grupos do WhatsApp, grupos que te elevem. Não só aqueles grupos do pessoal, dos seus amigos que postam um monte de meme, mas grupos de pessoas que te levam para algum lugar. Grupos de estudo de uma mesma área específica. Talvez você queira juntar 3, 4 amigos que queiram aprender um treinamento e formar grupos de estudos. Qual instituição que te eleva? Igreja, Rotary Club, Lions Club, associações comerciais, industriais, associações de empresários, empreendedores, profissionais liberais? Mastermind, eu não sei se você já ouviu falar desse conceito de mastermind, mas é um conceito de um grupo de pessoas que formam uma mente mestra. Quem trouxe isso primeiro foi Napoleão Hill, autor do Pense em Riqueza e A Lei do Triunfo, né? Que é um clássico. E mentoria. Talvez você queira participar de um grupo de mentores. Tudo bem? Agora eu quero trazer para você a terceira chave para você entrar em ação. Você precisa entender que o treinamento nunca acaba. Eu quero que você perceba que hoje não é o fim, hoje é o começo de uma grande jornada. O treinamento nunca acaba. Eu não fiz aquele treinamento do dia 25 de agosto e nunca mais eu fiz treinamento. Pelo contrário,
Em 25 anos eu já devo ter investido mais de R$ 500 mil em cursos e treinamentos. A grande questão é que eu não chegaria nem perto de ter esse dinheiro se eu não tivesse feito o primeiro, que foi no ano de 1997, quando eu tive que dar um jeito de arrumar o dinheiro, eu não tinha, um treinamento com Tony Robbins chamado Unleash the Power Within, custava $2.500, em dinheiro de hoje seria o quê? R$ 12.500 só para respirar lá dentro. Eu tinha acabado de vir de uma dívida, empresa fechada, quebrada, eu estava reconstruindo a minha meta, eu li o livro do Tony, O Poder Sem Limites, eu falei, eu preciso conhecer esse cara, arrumei dinheiro com um, com outro, porque eu falei, se o que ele está falando é verdade, eu vou devolver o dinheiro para essa galera muito mais rápido do que eu imagino, e realmente aconteceu. Em 97 eu fui o primeiro brasileiro a estar no UpW ou Unleash the Power Within. Voltei para o Brasil e em menos de 6 meses eu já tinha pago todas as minhas dívidas e a minha vida estava engrenando. Foram mais de 7 treinamentos com Tony Robbins, com o Richard Bandler, o criador da programação neurolinguística. Eu tive com ele. Lá em Orlando também eu fui fazer o treinamento com o cara que criou a PNL. Para quem não sabe, neurocérebro, linguística, linguagem. É como você tem a habilidade de trabalhar com pessoas e poder ajudá-las a transformar suas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Mudar o invisível para mudar o visível. E foi assim que eu comecei toda a minha jornada. A terceira chave é você entender que o treinamento, ele nunca acaba. Se você se considera um eterno aprendiz, parabéns. Se você acha que você não tem mais nada para aprender na sua vida, prepara o caixão, porque acabou a graça de viver. Isso é muito sério. Dá uma olhada nesse gráfico. Performance versus tempo. Todas as vezes que você faz um treinamento, quando você terminar o treinamento de hoje, essa webclass, a sua energia vai estar diferente. Se você não praticar o que eu vou te ensinar, amanhã ou depois você vai estar com pessoas negativas, recebendo um monte de WhatsApp de notícias ruins sobre o coronavírus e a sua energia cai. Adivinha? Isso acontece comigo também. Aí o que eu faço? Eu leio um livro, eu faço um outro curso, eu faço um treinamento digital, um curso online e brum, a energia sobe de novo. Aí ela cai de novo. Isso acontece com todo mundo, comigo, com você, simplesmente pelo fato de sermos humanos. O que você talvez não tenha percebido é que sempre quando cai, nunca a sua performance cai abaixo do que ela estava antes. O nome disso é evolução. Nós, seres humanos, nós não evoluímos numa reta linear. A gente evolui num sobe e desce de performance. É comigo, é com você, é com todo mundo. Albert Einstein, ele diz, eu amo esse pensamento dele. Uma mente que se expande nunca mais volta ao seu tamanho original. Quais são os livros, cursos online, imersões, quando acabar a quarentena, processo de coaching, que você pode fazer? São treinamentos. Que livros você pode ler? Talvez você queira ter agora meta de leitura. Que cursos online digitais você pode fazer aproveitando o momento de quarentena? Quais serão os treinamentos? Talvez você queira ir no Ultrapassando Limites ao vivo e estar lá sentindo toda aquela energia. O que você deseja fazer? Lembre-se, não se preocupe com o como. O como ele aparece quando você tem o que. Quando o sonho é grande o suficiente, os obstáculos não contam. Quando o motivo é forte, você encontra o caminho. O caminho ele vai aparecer. Se você esperar saber todas as respostas antes de traçar suas metas, antes de você decidir os treinamentos que vão mudar a tua vida, você continua travado sem adiar. Então o que te move é olhar para o seu sonho, para a sua missão. Eu queria me tornar um dos melhores treinadores do Brasil. Em 2017 eu recebi o prêmio Top Chance de melhor treinador do Brasil. Eu nunca imaginaria na minha vida que isso aconteceria da forma que aconteceu, com o dobro de votos acima do segundo colocado. Eu não estou falando isso para dizer que eu sou melhor ou pior do que alguém, não é esse o propósito. É simplesmente para dizer que eu não tinha ideia de como eu ia conseguir. Eu me formei em engenheiro. A primeira vez que eu fui falar em público, as pessoas me deixaram falando sozinho. Quem conhece essa história sabe como eu sofri com isso. Eu não tinha treinamento. Eu não tinha me preparado. A preparação é fundamental para você encontrar um bom como. E agora chegou o momento de nós irmos para a quarta chave. Você aprendeu a importância de traçar metas na sua vida e escreveu a rede de relacionamentos que pode alavancar a tua vida de uma forma incrível. Você aprendeu que o treinamento nunca acaba. E agora você vai conhecer a quarta chave, que é o poder das palavras. As palavras têm poder.
Cuidado com o que você deixa sair da sua boca. A sua palavra tem sido impecável ou você tem sido um reclamão? Ou você tem sido uma pessoa fofoqueira, que fica falando mal dos outros, que fica reclamando de tudo? Como é que você tem vigiado a sua palavra? O que você tem deixado sair da sua boca? E eu vou mais longe. Aquilo que você declara é tão poderoso que o seu cérebro começa a acreditar e vibrar. Porque tudo na vida é vibração. E como eu aprendi isso? Talvez você já tenha escutado falar desse cara aqui, Harvey Eker, autor do Segredos da Mente Milionária. Quem não conhece a história, o Harvey Eker, ele foi milionário e perdeu tudo, quebrou e teve que morar de favor com o pai dele de volta. E lá ele entendeu a importância do network, que é a segunda chave que eu te ensinei. E o pai do amigo dele, que era multimilionário, disse para ele: Harvey, você está morando de favor com seu pai de novo, porque você não entendeu as leis para você ter para você ser milionário. Para você ter um fruto milionário, você precisa mudar uma raiz milionária. Você precisa plantar uma nova semente. A sua mente deve ser milionária. Pessoas que têm sucesso em qualquer área na vida, elas pensam de maneira parecida. E aí ele disse: Harvey, você tem que cuidar com o poder da sua palavra. Você tem que usar a sua declaração. E ele, um empresário quebrado, que tinha falido a sua empresa lá de ginástica, escreveu o seguinte: por que as declarações são uma ferramenta tão valiosa? Porque tudo que existe é feito de uma única coisa: energia. A energia sempre viaja em frequências e vibrações. Assim, toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela vibra, a energia que ela libera, vibra por todas as células. Rodrigo, como é que as pessoas caminham sobre brasas sem se queimar, não ultrapassando limites? Porque elas utilizam a declaração yes! E aí toda essa energia vibra. Bom, lá eu explico cientificamente, de uma maneira mais para o hemisfério esquerdo do cérebro, né, mais lógica para você. Não é o objetivo nosso aqui. O fato é que o Harvey Eker, ele era cético. Ele não acreditava nesse negócio de declaração. Tanto é que ele escreve: eu devo admitir que quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, sem essa. Esse negócio de declaração é muito artificial. Mas, como na época eu estava quebrado, ele disse, eu pensei, que diabos, isso não vai doer nada, eu não tenho nada a perder, e eu fui em frente. E aí ele termina esse capítulo dizendo: como agora eu sou rico, não me surpreende que as declarações funcionam de verdade. De qualquer maneira, eu prefiro ser crédulo e rico, ou seja, acreditar e ter prosperidade financeira, do que ser cético e incrédulo e ficar devendo duro, sem grana. E você? Bom, depois que eu conheci isso, eu comecei a usar a quarta chave. Todos os dias pela manhã, durante 21 dias seguidos, eu comecei a utilizar a declaração do novo eu. Essa declaração não fui eu que escrevi, foi um cara chamado Zig Ziglar. Nessa declaração, eu acordo pela manhã e eu começo a falar para mim mesmo, no espelho. Primeiro eu precisava ler, hoje eu não preciso, porque eu não fiz isso 21 dias. Eu fiz isso durante 6 meses consecutivos. Você consegue imaginar você acordando de manhã, olhando no espelho e dizendo assim: eu, Rodrigo Cardoso, sou uma pessoa íntegra. Eu adoto boas atitudes e metas específicas. Eu tenho alto nível de energia. Eu sou entusiasmado, orgulho-me da minha aparência e do que eu faço. Tenho sabedoria, visão, empatia e coragem de usar eficazmente os meus talentos. Tenho caráter e sou bem informado. Minhas convicções são fortes, eu tenho uma autoimagem sadia, paixão pelo que é correto e sólida esperança no meu futuro. Eu sou honesto, sincero, trabalhador. Eu sou duro, mas justo e sensível. Disciplinado, motivado, concentrado. Eu sou um ouvinte bom e paciente, mas ajo com determinação. Eu sou audacioso, autorizado e confiante, mas também humilde. Eu encorajo, eu procuro bem. Sou um excelente comunicador e estou desenvolvendo os hábitos do vencedor. Eu sou aluno, mestre, pessoa de iniciativa, obediente, leal, responsável, confiante e rápido na ação. Tenho o coração de servidor. Sou ambicioso e bom jogador de equipe. Sou estimável, otimista e organizado. Sou consistente, coerente, inteligente, competente, persistente e criativo. Sou equilibrado, flexível, pontual e econômico. Eu sou uma pessoa honrada e realmente grata
pela oportunidade que a vida me deu. E essas são as maravilhosas qualidades do vencedor que eu nasci para ser. E hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. E ele é maravilhoso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. A pergunta é a seguinte, como é que você acha que vai estar a tua energia a partir de amanhã? Se você aplicar as 4 chaves, ler as suas metas diariamente, começar a se relacionar com pessoas que podem te ajudar, você começar a entender que o treinamento nunca acaba, que o que nós estamos vendo aqui é um começo de uma jornada e não o fim, e por último, declarar esse novo eu diariamente.